Que alegria estarmos na casa dele, mais um culto. Antes de iniciarmos o culto, declare, fale para o seu irmão, vira para ele aí e fala com ele. O rei... Não, mas fraco. É para Jesus, vamos lá. Vira para ele aí e fala, o rei está vivo. Aleluia. Feche seus olhos, estenda sua mão em direção à minha vida. Peça para que ele fale com você através de mim, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, para mais um dia de culto, para mais um dia de ensino. Senhor, nós te pedimos que venha falar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, de uma maneira totalmente diferente da qual nós entramos. Que a Tua palavra possa ser como uma boa semente que vai cair nos corações de solo fértil, meu Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e cremos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, amém? Amém, igreja? Hoje os irmãos vão participar bem da pregação, viu? Então se prepare aí. Palavra do Senhor, Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desapontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas, ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor. E de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, logo cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ela vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outras formas a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos demais, mas também estes 2 não lhe deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. A palavra do Senhor para cada um de nós nessa noite é sobre a ressurreição de Jesus. E para que nós possamos entender a maravilha desse fato que aconteceu, nós precisamos lembrar alguns detalhes.
Jesus ele foi crucificado na sexta-feira, às 9 horas da manhã. E em seu último suspiro, onde Jesus dá o último brado e morre às 3 da tarde. Na cruz, ele proferiu palavras libertadoras. Algo que era um sofrimento terrível. Jesus na cruz, ele fez aquilo ali virar redenção. Quando Jesus estava crucificado, a primeira fala dele foi uma oração. Ele orou ao Pai e pediu para que o Pai tivesse misericórdia daqueles que o estavam crucificando, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Na segunda fala dele foi uma fala de redenção, onde ele fala para o ladrão que estava à sua direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira fala de Jesus foi de solidariedade. Ele disse aos pés da cruz: eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Em seguida, Jesus teve uma fala de desamparo. Ele olha para os céus e pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida, ele fala sobre o sofrimento, um sofrimento agonizante. Ele disse que tinha sede. Em sexto, ele proclama a vitória. Está consumado. Na cruz do Calvário, Jesus disse que estava consumado a vitória. E sétimo e último, a rendição. O Filho entrega o Espírito ao Pai. E ele fala: Pai, entrego o meu Espírito a Ti. Então Jesus morre, ele foi sepultado e ele estava morto. Ele estava nas entranhas da morte, nas garras da morte. O inferno em festa. Satanás achando que ganhou a batalha. A esperança dos irmãos cessada. Um choro silencioso e uma falta absoluta de uma nova visão. Só que, no meio das garras da morte, Jesus vai até ela, arranca o seu aguilhão e ele ressuscita ao terceiro dia. Ele vence a morte, ele vence o inferno e ele vence as trevas. E agora não mais nós precisamos temer a morte, porque o nosso Jesus venceu a morte. Irmãos, e na morte, nós não temos uma última palavra. Até o momento que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam pensando: acabou. Não há mais solução, não há mais saída. Mas o nosso Rei, Ele ressuscitou, e Ele vive e está à destra do Pai, assentado em seu trono de majestade e de glória. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, e da crucificação e da ressurreição de Jesus, nós podemos extrair 7 mensagens. E a primeira delas que eu gostaria de chamar a atenção é que os excluídos, eles são privilegiados. E nós vamos entender. Por que os excluídos, eles são privilegiados? Muitos já devem saber, mas Jesus, ele apareceu primeiro para as mulheres. Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece ali para Maria Madalena, para Joana, para Susana e outras mulheres. E nós vemos, irmãos, que na história daquela sociedade, naquela época, as mulheres, elas eram desprezadas. Ou seja, a palavra de uma mulher, ela não tinha serventia. As mulheres não podiam testemunhar perante a corte. Então perceba que as mulheres estavam à margem, onde suas vozes não tinham valor. Só que perceba que Jesus aparece primeiro para elas, para as excluídas da sociedade, onde os homens não davam credibilidade para ela. E nós vemos na história, irmãos, que essas mesmas mulheres que sustentaram o ministério itinerante de Jesus
Foram essas mulheres que, do seu próprio bolso, sustentaram Jesus. Então, elas eram, irmãos, o motor que dava assistência para Jesus. E elas foram honradas por isso. Então, se você hoje está nessa condição de estar excluído, de estar à margem, de estar sendo marginalizado, você tem a prioridade para Jesus. Nós vemos que no primeiro dia, foram elas levar os perfumes para colocar no corpo de Jesus. O que essas mulheres estão ensinando para nós? Que elas querem honrar Jesus na morte, assim como elas honraram Jesus em vida. Porque elas estiveram o tempo todo com Jesus. Irmãos, quando os discípulos foram embora, quando aquele que disse que iria até a morte com Jesus o abandonou, quem ficou foram as mulheres, que acompanharam todo o caminho da crucificação e até a sepultura. Sabiam onde e quando Jesus foi sepultado. Então perceba que o Senhor está trazendo uma porção de honra para elas. As mulheres excluídas foram as privilegiadas por Jesus. Então isso nós conseguimos extrair dessa mensagem. E o segundo ponto é que os caídos podem ser levantados. A palavra do Senhor em Marcos 16, 7 diz assim: Ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Vamos parar um pouco nesse texto. Por que o autor ele tirou Pedro do meio dos discípulos? Se Pedro ele era um discípulo, porque a ordem do anjo foi: ide aos discípulos e a Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro, aqui, ele estava totalmente destruído, emocionalmente e espiritualmente. Em momentos atrás, Pedro negou Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. Pedro, aqui, que disse, quando eles estavam descendo para o Getsêmani, que iria até a morte com o Senhor, que estava preparado para ir até a prisão por Cristo. Mas o negou 3 vezes. Então aqui Pedro, ele já não está se considerando mais um apóstolo, um discípulo de Jesus. Por isso que o texto ele vai enfatizar isso para nós. Então nós estamos aqui analisando o semblante e a conduta de Pedro. O que ele estava passando. Pedro, ali, ele foi, irmãos, o valente de Jesus. Ele que sacou a espada e feriu a orelha do guarda Malcolm. Em prol, em benefício de Jesus. Mas em poucos momentos depois, ele jurou que não conhecia Jesus. E quando perguntavam a ele: você conhece este homem? E ele: não, eu não conheço este homem. Eu juro que eu não conheço. Por 3 vezes. Então Pedro estava completamente destruído, estava completamente acuado. Ele era uma mentira, ele era uma fake news. Ele falou algo que ele não conseguiu cumprir. Irmãos, e quantos de nós não estamos nessa condição? Quantos de nós já não falamos coisas e não conseguimos cumprir? Já pecamos reiteradas vezes, como se o nosso coração tivesse blindado ao agir do Espírito Santo. Muitos de nós nos encontramos como Pedro, abatido emocionalmente e espiritualmente. Nós batíamos no peito e falávamos que nós iríamos até a morte por Jesus, mas nós negamos Ele. Nós desistimos de Jesus. E para você que está assim, Jesus não desiste de você. Mesmo que você tenha desistido dele. Mesmo que você se cansou. Jesus, ele não desiste de você. Ele não deixa você parar. Então aqui, irmãos, ele mostra para nós que há uma chance para o caído. Há um recomeço para aquele que errou. Há uma nova chance. Há uma esperança para nós. Então perceba, irmãos, como que Jesus não desistiu de Pedro. Deus, ele dá uma nova chance.
Deus, ele nos dá um recomeço, uma restauração. Não é tarde demais para você. Você ainda não pecou demais. Agora é a hora de você se consertar. Agora é a hora de você mudar de vida. Agora é a hora de você mudar a rota. Porque vai chegar um dia que isso já não será possível. Quando nós vemos o ministério de Jesus, irmãos, nós vemos que Jesus nunca procurou ninguém pronto. Mas ele sempre capacitou os escolhidos. E nós estamos no tempo da preparação. Nós estamos aqui para sermos preparados, porque vai chegar um tempo em que Jesus voltará e só levará os prontos, e não quem mais quer se preparar. Então, há esperança para nós, irmãos. A ressurreição de Cristo prova que ainda há esperança. Muda de vida, muda de rota. Ainda há tempo. Jesus não desistiu de você. Amém? A terceira mensagem é uma nova criação começou. Jesus, ele vai ressuscitar, irmãos, no primeiro dia da semana. Uma nova criação, um novo ciclo, uma nova era, um novo mundo espiritual. Cristo aqui, irmãos, ele está trazendo para o mundo uma nova ordem. Ele está mostrando que, a morte já não pode parar a igreja, porque eu venci a morte. O inferno já não pode mais parar a igreja, porque eu venci o inferno. Cristo está aqui, irmãos, trazendo para nós a vitória sobre a morte. E criando agora uma imortalidade para os que reinarão com Ele. Há boas novas. Há uma esperança para nós. Nós, quando morrermos, iremos reinar com Cristo. A morte já não é mais o nosso destino. Nós não vamos mais para um sepulcro vazio, uma tumba gelada, mas nós iremos reinar com o escolhido, com o vitorioso. Irmãos, esse novo tempo que Cristo fez, Ele está chamando novas criaturas. Então hoje nós estamos tendo aqui, irmãos, uma nova visão, um novo início de vida. Como eu disse, ainda há tempo. Ainda há tempo de mudança, ainda há tempo. Aleluia. E a quarta mensagem, irmãos, é que o cristianismo, ele não é só uma instituição, mas ele é um movimento, ele é um organismo vivo. A palavra do Senhor diz no versículo 7, Ele vai adiante de vós. Jesus, ele não está parado, irmãos. Jesus, ele não está assentado no seu trono de majestade e glória, indiferente à sua amada igreja, mas ele está indo adiante de nós. Ele está cuidando dos nossos passos. Muitos acham que estão sozinhos. Mas temos que lembrar que Jesus está aí na nossa frente. E que o anjo do Senhor disse aqui para os discípulos, vá, porque ele está indo adiante de vós para a Galileia. Cristo está indo adiante de você, irmãos, na sua vida, nos seus projetos. Nós vemos que a eternidade, ou a caminhada dessa vida, não mais nos fazem temer. Não tem por que você perder a sua noite de sono, porque você tem uma conta para pagar, porque você está com um problema na saúde, porque você está com alguma questão, porque Cristo está indo adiante de você. E é Ele que te dará a solução, que te dará a vitória. E a quinta mensagem, que Jesus, ele encontra conosco na Galileia. O que era a Galileia? Qual que era essa região? Era a região dos discípulos. Muitos deles vieram da Galileia. Então eles estavam retornando para casa, para o trabalho, para as suas vidas, para o seu cotidiano. Jesus, ele não só aparece para nós aqui na igreja, no templo, em 4 dias que nós viemos aqui prestar um culto, mas Cristo, ele vai na sua Galileia.
Ele vai lá no seu trabalho, ele vai lá na sua casa, ele vai na sua família, ele vai na sua parentela. Então Jesus, irmãos, ele está indo até você, porque ele é um Deus de cotidiano. Ele é um Deus de dia a dia. Ele não quer você só aos domingos, 3 horas, num culto. Mas ele quer o seu dia a dia. Ele quer compartilhar com você a vida. Nós temos, irmãos, o nosso cotidiano, a nossa Galileia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a nossa rotina. Mas Cristo está indo até você, para ter comunhão com você. Esse é o maior plano de Deus para cada um de nós. O que Cristo procura é um relacionamento com a sua igreja. Esse encontro do que Jesus, ele faz, irmãos, na Galileia, principalmente com Pedro, acontece o seguinte: eles voltam para a Galileia e Jesus, ele ainda não havia chegado, ele ainda não estava lá. Então eles voltam para as suas rotinas, eles voltam para a pescaria, voltam para as suas famílias. E quando Pedro e João estão pescando, eles ficam a noite inteira e não pescam nada. E quando é no raiar do dia, um homem estranho, de longe na praia, pergunta para eles se tinha algum alimento, e eles respondem que não. E quando eles respondem que não, então esse estranho dá uma ordem a eles: joga as redes à direita do barco, porque aí terá peixes. E quando ele fala isso, João, que era, acredito eu, que estava mais sensível a reconhecer o mestre, ele dá um brado para Pedro, que esse é o mestre. E quando os peixes começam a subir nas redes, a pular em cima do barco, eles percebem e eles reconhecem que é Jesus na praia. E tem um elemento, irmãos, muito interessante. Quando Jesus está na praia, ele prepara um braseiro. Um braseiro, irmãos, foi o mesmo objeto que estava presente quando Pedro negou Jesus. Isso não foi à toa. Jesus não pôs esse braseiro lá por acaso. Mas sabe o que ele queria dizer para Pedro? É que no lugar da tua derrota haverá vitória. É onde que você foi humilhado, é que você vai ver a sua vitória. No lugar onde você já não sente que é digno, que você já não se considera mais um discípulo, um seguidor de Jesus, é no lugar da sua vergonha que Cristo vai te reerguer, que vai te renovar e que vai te dar uma nova vida. E que você verá os sinais e os milagres de Cristo na sua vida. Isso, irmãos, é um simbolismo, mas que nos traz uma mensagem muito valiosa. Pedro, no mesmo cenário em que ele caiu, ele teve a oportunidade de compensar o que ele fez. No mesmo instante em que ele estava negando Jesus perto de um braseiro, agora ele está aqui, se reconciliando com Jesus em frente a um braseiro. Nós vemos, irmãos, que a graça dele é maior que o nosso pecado. A graça dele é maior do que a sua desistência, do que o seu sentimento de vítima, do que a sua dó de você mesma. Pedro estava aqui, irmãos, como eu disse, abatido emocionalmente. Mas a graça de Jesus é muito maior do que o seu ânimo, do que a sua emoção, do que o seu coração está dizendo. E a sexta, mensagem é que o sobrenatural, nós encontramos ele no natural. O que é isso, irmãos? A vitória sobre a morte, ela vem sempre no sobrenatural nas nossas vidas. Sabe por quê que é o sobrenatural? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, essas mulheres que saíram aterrorizadas do sepulcro, elas não teriam nenhuma emoção, nenhum medo, nenhum temor. Concordam?
Se elas chegassem lá e o corpo de Jesus estivesse ali, o máximo que iria acontecer, elas iriam ficar tristes, iriam se compadecer, iriam chorar, lamentar pela perda que tiveram. Mas o que aconteceu? O temor, elas foram atemorizadas. Por que isso aconteceu? Porque o sobrenatural se manifestou no natural. Porque seria muito interessante, seria muito fácil, aliás, para os fariseus da época inventarem mentiras, como eles inventaram. Falaram que elas foram no sepulcro errado, ou que Jesus não tinha sido ferido dessa forma e que ele teria sobrevivido de alguma forma na cruz. Mas contra o temor do sobrenatural, o natural tem que se curvar. E ali, para que todo olho visse, Jesus apareceu para aquelas testemunhas na época. E elas viram e testemunharam para os outros que o rei está vivo, Jesus ressuscitou. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Jesus. Irmãos, João, lá em João vai estar descrevendo para nós que José de Arimateia e Nicodemos, eles compraram mais ou menos 100 libras de guento para colocar no corpo de Jesus. Mas mesmo assim, aquelas mulheres compraram perfumes para colocar no corpo de Jesus. Olha a honra que é quando nós reconhecemos Jesus como mestre. Eu não quero saber se ele está na cruz, se ele está no sepulcro, mas eu estou indo até Jesus. Nós vamos acompanhá-lo até o seu último suspiro, até o fechar da pedra no sepulcro. Eu estarei com Jesus. E o que foi de resultado para elas? As primeiras a verem Jesus ressuscitado em sua majestade e glória. O mundo natural se curvando ao sobrenatural. E a sétima mensagem é que a morte não tem a última palavra. No versículo 6, vai dizer: ele ressuscitou, não está aqui. Aquelas mulheres, irmãos, encontraram um túmulo vazio. Elas foram honrar o mestre delas, honrar aquele que caminhara com elas. Mas quando elas chegam lá, o sepulcro está vazio, porque o rei ressuscitou e ele está vivo. Então aquele homem disse para aquelas mulheres: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Cristo, ele não está morto. A morte não foi páreo para Jesus. As artimanhas do sistema religioso da época não puderam vencer Jesus. E agora, irmãos, nós perguntamos igualmente Paulo, que a morte ali estava dominando as suas garras sobre o Filho de Deus. Então Deus, ele através de Jesus, ele vai até a casa da morte, pega o aguilhão, pega as chaves da morte e do inferno e vence a morte. Nós temos que entender, irmãos, que até o momento não existia solução para a morte. Quando quando as pessoas se deparavam com a morte, acabou. Não há mais chance. Isso é um ditado popular até nos dias de hoje. Só não tem jeito para a morte. Isso é uma verdade para aqueles que não servem Jesus. Porque para nós, até para a morte tem jeito. Porque nós servimos um Deus que vence a morte, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, que chama à existência as coisas que não existem, irmãos. Que para Deus nada é impossível. Então os irmãos conseguem entender o quão magnífico foi esse triunfo de Jesus através das garras da morte. Hoje o que a morte ela é para nós? Segundo a palavra de Deus, é lucro. Hoje a morte para nós é a nossa passagem de ida para reinar com Jesus.
Então, mesmo para aqueles que morreram, viverão na eternidade com Cristo. Isso é o que nos espera, irmãos. Então, hoje, o intuito dessa mensagem, nesse dia que é tão comemorado, que é tão lembrado da ressurreição de Cristo, é um ânimo, é uma injeção de B12 na sua vida. De você lembrar que você tem um rei poderoso, que venceu a morte, que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos, e que nada pode atingir você, nem a sua família. Hoje nós não mais precisamos temer a morte. Então essa mensagem precisa nos impactar. Os discípulos, eles não acreditaram nas mulheres. Eles não acreditaram nos viajantes do caminho de Emaús. Então Jesus, ele aparece e censura aquela incredulidade deles, mostrando e provando para cada um que ele estava vivo. E quando Jesus prova para os discípulos que ele está vivo, ele dá um mandamento, só um, que é o ide e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho de Jesus, que eu e que você estamos recebendo, essa é a mensagem que nós devemos espalhar para o mundo. Isso é algo que nós devemos espalhar nos nossos amigos, no nosso serviço, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa parentela, em todos os lugares. Esse é o mandamento de Cristo para nós. E esse mandamento que o Senhor nos delegou, ele vem acompanhado de uma promessa, que diz que quando nós fizermos isso, os sinais do Evangelho irão nos acompanhar. Então, irmãos, prega o Evangelho, porque Cristo estará adiante de você. Cristo estará preparando, tocando nos corações, indo até onde você não pode ir. E para finalizar, irmãos, nós vemos que Jesus, ele ressuscitou, ele vive, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele cura. Jesus não é mais alguém pregado numa cruz. Jesus não está mais com o semblante caído, ou olhando para o céu em desespero. O mundo quer que você tenha essa visão, que Cristo ele ainda está pregado na cruz, ou que ele não ressuscitou, ou que ele é digno de pena, ou que ele tem um olhar caído. Não, irmãos, esse não é o Jesus que nós servimos, mas nós servimos um Jesus poderoso, que venceu tudo e qualquer coisa por nós, que ele não está mais preso ao madeiro, que ele não está mais no sepulcro, que ele não está mais nas garras da morte, mas ele vive e está à destra do Pai. Jesus vive, irmãos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. E sobre a nossa vida está a promessa. Sobre a nossa igreja que nós estamos aqui, há uma promessa que as portas do inferno não vão prevalecer contra as da igreja. Então é uma conta, irmãos, que já está fechada. Não há chance de derrota, não há chance de perder. Mas há somente um caminho, a vitória para o céu, onde todos nós iremos reinar com aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Aleluia! Santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo tu és. Aleluias. E nesse momento eu gostaria de fazer uma adoração aos céus. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Irmãos, eu quero que você adore a esse Jesus poderoso que ressuscitou, que venceu a morte, que venceu o sistema religioso, que venceu tudo por nós. Então se coloque de pé, vamos estar falando com o nosso Deus.